Aqueles que Cristo chamou para o ministério, aqueles que Cristo chamou para servir na sua obra, Ele mesmo vai capacitando, Ele mesmo vai aperfeiçoando por meio dos dons que Ele vai dando a cada um de nós. Você está numa caminhada de aperfeiçoamento. Olhe para a sua vida há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 1 ano atrás, 1 mês atrás. Se você é o mesmo, alguma coisa está errada. Eu fui numa igreja que eu conheço, voltei nessa igreja depois de muitos anos, eu e minha esposa, e eu saí de lá com uma tristeza, porque eu vi as pessoas no mesmo lugar que estavam há 20 anos. A igreja não desenvolveu, a igreja não cresceu, as pessoas não cresceram, não amadureceram, os problemas são os mesmos, os limites são os mesmos, a realidade é a mesma, ou seja, não saiu do lugar. Então dê graças a Deus, porque a igreja é um lugar onde a gente vai se aperfeiçoando. Provérbios diz assim: assim como com o ferro se afia, assim o outro é seu amigo. Então ferro com ferro vai se afiando. Quando nós estamos no ministério, ou somos servidos pelo ministério de alguém, Deus vai nos aperfeiçoando, modelando, moldando, para ficar de acordo com aquilo que Ele quer para nós. E aí, qual é o resultado quando nós somos aperfeiçoados? Nós trabalhamos, nós servimos. Olha o que diz o texto bíblico, versículo 12: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o quê? Para o desempenho do seu serviço. Ou seja, os dons vão nos preparar para realizar a obra de Deus. Os dons nos aperfeiçoam, nos capacitam e nos preparam. Então, quem tem que trabalhar na igreja? É o pastor, é o diácono, é o irmão que trabalha na igreja assalariado. Não. Todos nós somos chamados para o serviço. Todos nós devemos nos envolver na obra. O dom é uma ferramenta, o dom vem para nos formar, para dar o suporte para nós cumprirmos as nossas tarefas. E qual é a consequência disso? Lá no versículo 16 vai dizer: o corpo fica ajustado e consolidado. O corpo vai se ajustando, porque cada parte vai trabalhando. Então, Deus nos chamou para trabalhar. Você pode dizer amém? Crente não é plateia que senta aí, o culto foi bom, aleluia, o louvor estava ungido, ou o louvor desafinou, o pastor pregou bem, não, o pastor pregou mal, e o ar-condicionado estava frio demais, o outro não, estava quente demais, e a cadeira é boa, a cadeira é ruim. Não. Você foi chamado para trabalhar. Se você não está trabalhando, alguma coisa está errado na sua vida. E o trabalho é resultado de um crente que se aperfeiçoou. Então, se você não está trabalhando na obra de Deus, quer dizer que você não está se aperfeiçoando. Dá um cutucão no irmão do lado e diz: entendeu, irmão? Eu gosto da tradução NTLH aqui, porque ela é bem simples, até flamenguista entende quando lê a NTLH, ajuda muito. Diz assim: Ele, Deus, preparou, aperfeiçoou o seu povo para o serviço. Deus te preparou para servir. É esse o sentido de você ainda estar aqui. Se o propósito para você fosse apenas salvá-lo, na hora que você levantou a mão e falou: eu aceito Jesus, caiu um raio na sua cabeça e você morria e ia embora, está salvo, graças a Deus. Mas não é isso que acontece. Ele fala: eu vou te salvar e você fica aí trabalhando, meu filho, fica aí servindo. É isso que nós aprendemos. Todos os dons são habilidades dadas por Deus para o serviço e nada mais. Você é pastor? É para servir. Você é profeta? É para servir. Você tem o dom de cura? É para servir. Você tem o dom de ajudar? É para servir. Não sei qual é o seu dom, é para servir e nada mais. E é por isso que no reino de Deus a hierarquia a pirâmide é invertida. Não existe esse negócio que é a base, o chão de fábrica para a diretoria. No reino de Deus é invertido. Os líderes, os pastores estão lá no chão,
servindo e sustentando a igreja, e os outros líderes juntos, e nós vamos cuidando da obra de Deus dessa forma. No reino de Deus é inverso, e graças a Deus por isso. O John Stott diz que Deus nos dá dons para o uso altruísta e não egoísta. Gosto dessa frase dele. Ele me deu o dom para, simplesmente, não para mim mesmo, mas para servir você. Irmãos, e como a gente precisa aprender isso? Pastor Givaldo, esses tempos, um irmão da minha igreja me procurou. Tinha um irmãozinho, um senhorzinho, velhinho, que sempre no final do culto ele vinha. E ele falava: pastor, eu quero um gabinete. E eu posso fazer gabinete quinta-noite, depois do culto, ou domingo, antes do culto da noite. Porque de manhã não dá, tem culto, enfim. E os dias de semana eu estou na SBB, então é difícil. E toda vez que esse senhor vinha falar comigo, ele vinha e ele gastava 20 minutos, 15 minutos, e assim, quem anda comigo, meus amigos sabem disso, eu sou prático na resposta, na fala, eu sou objetivo. Os meus funcionários me deram até aquele relógio de areia, esqueci o nome daquele negócio lá, ampulheta, isso, me deram uma ampulheta, porque quando eles entram na minha sala, eles viram o negócio e falam: então chefe, é isso aqui, vamos lá, é rápido. Então, e esse irmão, ele procrastina, ele fala devagar, ele vai, é prolixo, e vai, eu falo: meu Deus, se nessa conversa de corredor dá 20 minutos, meia hora, imagine no gabinete. E eu fui enrolando, um dia a gente marca, mas Deus colocou uma profeta na minha vida, que é a minha mulher. Ela olhou para mim e falou: seu miserável, marca esse gabinete de uma vez, o homem quer falar com você. Eu falei para a secretária da igreja: marca lá o gabinete que eu vou conversar com ele. Deus me chamou para isso. Ah, tá. Gabinete pastoral usa esse termo aqui, não? Gabinete é um tempo do pastor com a pessoa para aconselhamento, para tratar uma situação, para resolver um problema. Gabinete pastoral, pronto, gabinete pastoral. E aí, Deus me chamou para ser pastor, não é só para o púlpito. É para chorar com os que choram, é para cuidar de quem precisa. E aí chegou lá o irmão, ele começou a contar a história dele, irmãos, e ele foi contando, e aquilo foi me marcando, me apertando. Eu falei: meu Deus, me perdoa. Aquele homem só precisava chorar, desabafar, falar do que estava sofrendo. No final eu dei um abraço nele, ele falou: pastor, obrigado, estou saindo daqui leve. Irmão, eu não fiz nada, eu ouvi, eu li um texto, eu orei, eu dei uma orientação ou outra, mas sabe o que era? Era serviço, era trabalho. E às vezes a gente vai enrolando, a gente vai procrastinando o negócio. Irmão, Deus te chamou para se envolver, Deus te chamou para se engajar, Deus te chamou para você trabalhar. Você não é agente secreto de Deus dentro da igreja. Apareça e trabalhe muito, porque é para isso que Deus te colocou nesse lugar. Todos foram chamados para servir juntos. Pastor Israel Belo de Azevedo, que escreveu uma Bíblia muito boa, chamada Bíblia Bom Dia, ele diz assim: nós nascemos para servir, mas nos desviamos. Fomos salvos para servir, mas podemos nos desviar. Então cuidado, porque hoje muitas pessoas andam por aquela ideia daquele filósofo grego da antiguidade que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa eu aqui no meu canto sossegado, não quero me incomodar, não quero me envolver. Uma igreja viva, uma igreja avivada, um crente vivo, um crente cheio do Espírito Santo, ele fala: eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto a servir, eu estou disposto a trabalhar. Então é a igreja toda que se envolve, não é só o pastor, não é só o líder, é a igreja toda. É isso que é o princípio luterano reformado do sacerdócio universal de todo crente, que é bíblico na verdade, mas Lutero apenas resgatou. Nós não temos sacerdotes. O sacerdócio é algo do Antigo Testamento. Nós somos ministros da palavra, pastores, ministros que ministram. Todos nós somos sacerdócio real de Cristo. Todos nós chegamos à presença de Cristo e todos nós oferecemos o serviço em nome de Cristo. Todos nós. Então, não existe na fé cristã evangélica o clero e o laicato, os poderosos e os mais vulneráveis.
todos somos um, chamados para servir no corpo de Cristo. Versículo 12 ainda. Para aperfeiçoamento, para trabalho, continuando, para edificação do corpo. Foi aperfeiçoado e está trabalhando, qual é o resultado natural? Construir o corpo, edificar a igreja. Quando nós vamos trabalhando com dedicação, irmãos, a consequência natural é que a igreja seja edificada, e edificar é o quê? É construir. Então, quem constrói a igreja é Cristo, o cabeça do corpo, usando os membros do corpo para o serviço, e com esse serviço em aperfeiçoamento, vão gerando uma edificação. Não é autoedificação, é uma edificação do corpo, no corpo. Quando eu tenho ministério e estou inserido no corpo de Cristo, eu vou construindo com Deus, em Deus, no corpo, para o corpo. Você consegue entender isso? E assim nós vamos crescendo juntos. Uma igreja avivada é uma igreja que cresce juntos, que amadurece juntos, que se desenvolve juntos, em que dons e talentos de Deus são dados de forma compartilhada a todos, e a igreja vai crescendo. Irmão, que coisa boa! Olha, agora tem ministério de mídia. Quando a gente pensou um negócio desse, pastor? Há 20 anos? Nunca. Deixa eu sorrir para a foto. Tem ministério de mídia. Tem ministério de cuidar de quem entra. Antigamente, na minha época, eu acho que na sua também, era um obreiro, às vezes mal encarado, que ficava lá na porta, que era o porteiro. Lembra, pastor Edivaldo? Era o porteiro da igreja. Às vezes era só para cuidar de onde um carro o outro ia parar. Agora não, tem um irmão todo cheio de frufru que vai lá, seja bem-vindo, e a placa, e dá balinha. Irmão, olha que coisa boa. E vai construindo a igreja. Tem uns que ficam parados ali, cuidando, que o pregador vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, ele tem que ficar assim, vai. É isso. O que seria do pregador sem um irmão que traz a água de coco? Aleluia. Vai edificando o corpo de Cristo. O termo edificar aqui é oikodomê, no grego, que é construir. Então veja, por meio dos ministérios, Cristo está edificando a sua igreja. E à medida que cada um de nós atuamos de forma adequada, Deus continua desenvolvendo e estabelecendo a sua igreja. Depois, versículo 12 ainda. Não, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Pastor, até quando os ministérios serão necessários? A resposta aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha o grande alvo de Cristo, na hora dele colocar os ministérios para nós. Unidade a gente já sabe o que é, agora que tipo de fé é essa que a Bíblia está dizendo aqui? Aqui a fé no Novo Testamento, dentro de um campo semântico, ela tem vários significados. Pode representar aquilo que eu creio em Cristo? Claro que sim. Mas em algumas partes, e nessa parte também, representa um corpo de verdade, um corpo doutrinário, um corpo de crenças que nós juntos temos sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a sua igreja. John MacArthur, quando comenta esse texto, ele diz, é o conteúdo do evangelho, é a sã doutrina. E vale a pena lembrar que doutrina não é costume, não pode isso, pode aquilo, não. Doutrina é aquilo que Deus é, que Cristo é, que o Espírito é, que a palavra é, que a igreja é, que o homem é o que Deus fala sobre como nós somos e como Ele mesmo é. Então, qual é o desafio? É que cresçamos para crer juntos. Hoje nós vivemos num mundo pluralista, relativista, pragmático. O relativismo diz, não existe uma verdade, tudo é verdade. E já que tudo é verdade, entra o pluralismo, tudo é bom, tudo serve. E já entra o pragmatismo, que diz assim, eu não preciso fazer o que é certo, eu faço o que dá certo. E aí você está pregando a palavra e falando, olha, a Bíblia diz isso. Aí o sujeito diz, mas eu acho, eu penso.
Deus não é assim. Deus não é mau, Deus é amor, não, existe uma verdade, essa verdade se chama Jesus Cristo, e se a verdade não estivesse com Jesus, como disse alguém, eu ficaria com Jesus, porque Jesus é maior do que a verdade. Então, nós precisamos chegar a uma unidade na fé, e um evento como esse contribui para isso. Parabéns pela escolha, parabéns pelo evento, porque não é um evento por ser, é um evento com propósito de gerar unidade naquilo que nós cremos. Então, o alvo é até que cheguemos unidos, avançando, e ninguém pode ficar para trás. Você não vai ficar para trás. A igreja vai unida, vai avançando, vai derrubando o inferno, vai derrubando as portas do inferno e pregando o evangelho de Jesus, unida para a glória de Deus. Versículo 16, ele complementa essa parte, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Então nós vamos avançando em auxílio conjunto e justa cooperação de cada um. Você sabe quando você faz um trabalho por 10 pessoas? Alguém já fez isso? Mulher é especialista nesse negócio. Faz 10 coisas ao mesmo tempo, enquanto os outros estão sentados assistindo televisão no sofá. Fazer o trabalho de 10 pessoas não é fácil, mas quando 10 pessoas fazem um trabalho que era para uma fazer, há uma justa cooperação de todos. Nada se torna pesado, nada é um fardo, porque nós vamos fazendo juntos. A Bíblia de Jerusalém, quando traduz esse texto, diz assim: é uma operação harmoniosa de cada uma das partes. Então, há uma unidade na nossa diversidade, que são requisitos para nós estarmos juntos e para crescermos juntos. Irmãos, nós precisamos entender a partir desse texto, a plena unidade requer participação de todos. O irmão não falou comigo, o irmão não me ama, o irmão não deu atenção para mim. Espera aí, você foi lá? Porque a unidade, amor, comunicação é algo que eu dou e recebo. Às vezes a gente está aqui olhando e criticando, mas não toma a iniciativa de ir lá e buscar aquele que precisa ser alcançado. Então é uma tarefa de todos buscar a unidade, é a unidade na diversidade. E a nossa unidade não acaba com a nossa individualidade, não acaba com cada um de nós, com o dom que cada um de nós recebeu. Então unidade não é uniformidade, todo mundo igualzinho, unidade na diversidade. Eu posso pensar alguma coisa diferente de você, eu posso ter um dom diferente do que você, mas juntos nós convergimos para o propósito de Deus. Não é criar unidade. Às vezes as pessoas querem criar, vamos fazer um evento para unir. Não, a unidade já existe. Olha o que diz João capítulo 17, versículo 23. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade já foi alvo da oração de Jesus. Antes de morrer, a coisa que Jesus mais se preocupa em orar é: Senhor, a unidade do teu povo. E é por isso que o diabo luta para nos afastar, luta para nos destruir, luta para criar intriga. Agora não vamos jogar a culpa só no diabo não, porque às vezes nós somos as pessoas complicadas nessa história. Ele só está ali atento para colocar uma sementinha. Você sabe que tem crente que é chato, sabe ou não sabe? Tem ou não tem? Você sabe que lá na religião islâmica, quando o sujeito é complicado, ele é xiita. Aqui ele é chato. Irmão, tem crente rabugento. Tem crente, não, aqui não, é só lá na minha igreja. Tem crente chato, irmão. Tem crente encrenqueiro, tem crente crítico, tem crente murmurador, e tudo isso não contribui com a unidade que já foi dada por Jesus. O dom de observar os outros, é isso aí. Olha o capítulo 4, versículo 3 de Efésios: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele não está dizendo, fazei tudo para criar unidade, fazei tudo para preservar, a unidade já existe.
E como que eu preservo a unidade? Com paz, irmão. O ditado diz, quando dois não quer, quando um não quer, se alguém vier brigar com você, vai na paz, irmão. Vai na boa, sabe por quê? O orgulho que está em nós, não vai ficar assim não. Não vai ficar barato. Você vai ouvir, você vai ver, está pensando o quê? Agora, eu sou crente, mas meu braço direito não é. Olha o que Paulo está dizendo, preserve a unidade pelo vínculo da paz. Amém? É difícil esse negócio, né? Não, irmão? No versículo 2, ele dá um conselho de como a gente vive a unidade, é com humildade. Gente orgulhosa não se une com outra, é humildade, considere os outros superior a si mesmo, com mansidão, irmão, dizem que ser manso é para os fracos, tente ser manso um mês, é mansidão. O que é mansidão no termo grego? É um cavalo bravo, amansado, controlado, com longanimidade. O que é longanimidade de forma prática? É longo fôlego. Amém? Que mais? Versículo 2: suportando-vos uns aos outros em amor. Eu não suporto o irmão José. Suportando-vos uns aos outros em amor. E sabe o que é suportar aqui? Deixa eu ver se eu acho alguém magro aqui, irmão. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Um homem magro. É exatamente isso, é carregar. Não tem nenhum magro aí não, irmão, deixa para lá que senão vai arrebentar minha coluna. A unidade é alicerçada no Espírito e vem de Jesus. Amém? Avançando, versículo 13. Unidade da fé e até o pleno conhecimento de Cristo. Perceba que os ministérios são fundamentais, porque conforme eles são exercidos, nós vamos crescendo, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos crescendo em Deus, nós vamos servindo a Deus, nós vamos vivendo a unidade da fé e nós chegamos ao pleno conhecimento de Cristo. É algo que nós avançamos. Os ministérios servem para nos levar ao pleno conhecimento de Cristo. Porque o pastor atua, o apóstolo atua, o mestre atua, o evangelista atua, todos estão atuando, o profeta também, e vai gerando conhecimento. Cristo é o nosso alvo, conhecer plenamente a Cristo é o nosso alvo. Agora veja, tem gente que conhece tudo de uma pessoa, mas nunca encontrou com ela. Quem gosta de futebol conhece a história do jogador, os times que ele jogou, quantos gols ele fez, qual a idade que ele tem, onde ele nasceu, onde ele viveu, conhece tudo sobre a pessoa, mas não conhece a pessoa. Todos nós conhecemos aqui o Neymar. Alguém já esteve com ele? Por favor, não me estraga o meu exemplo, pelo amor de Deus. Todos sabemos quem ele é, mas o conhecemos? Não. Você consegue entender que conhecimento representa intimidade e afeição? Conhecimento verdadeiro é aquilo que eu e minha esposa estamos desenvolvendo há quase 25 anos. A gente se olha e já sabe. A gente sabe o que um gosta, o que o outro não gosta, o jeito que fala, o tom de voz, quando está bem, quando está mal. Isso é intimidade. Você pode ser um bom religioso que vem à igreja aos domingos, que dá o seu dízimo e não ser conhecido por Cristo e nem conhecer a Ele. Essa é a diferença, porque toda religião, basta você cumprir todas as regras e você é uma pessoa religiosa e está tranquilo, está salvo naquela religião. Fé cristã não é isso não. Fé cristã, a Bíblia diz, tem gente que orou, que expulsou demônio, que fez isso, que fez aquilo, e naquele dia Jesus vai dizer assim, eu não te conheço. Por isso, conhecer a Cristo por meio de uma intimidade é o nosso alvo. Mas isso não anula, como disse o pastor Gibson, eu estou indo para os extremos, não anula a importância de conhecer sobre Cristo, a informação que a Escritura nos dá, a razão, a nossa mente, o nosso intelecto que tenta conhecer quem é esse Cristo.
por meio da leitura bíblica, por meio do estudo bíblico, por meio das informações. Por quê? Porque muita gente hoje tem um Cristo que é o maior psicólogo que já existiu, um Cristo que é o mestre da moral, um Cristo que é o gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e ele dá 3 pedidinhos que você faz. E esse não é o Cristo que a igreja serve. O Cristo que a igreja serve é o que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia. Então a gente tem que conhecer quem é esse Cristo para não sair dizendo: e Jesus é amor. Ele é amor, mas ele também é ira. Só existe o amor porque a ira também se manifestou. E o amor supera a ira para aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Nós temos que conhecer o plano de Cristo, o que é o Evangelho, o que é a salvação oferecida. Nós precisamos conhecer o caráter de Cristo. Quanto mais nós andamos com Cristo, quanto mais nós nos rendemos a Ele, quanto mais o senhorio dEle está nas nossas vidas, mais nós vamos vivendo a verdadeira fé cristã, mais nós nos tornamos cristãos, que é pequeno Cristo, é um imitador de Cristo. Será que as pessoas podem olhar para nós e dizer assim: aquela pessoa é igual a Jesus? Se alguém precisar de um crente no teu trabalho, é você que eles vão procurar? Se um vizinho da tua rua precisar de um crente, é você que eles vão procurar? Nós precisamos conhecer a Cristo, o caráter de Cristo, se relacionar com Cristo e com o corpo de Cristo. Esse negócio que eu posso servir a Deus sem a igreja é mentira. João diz isso: eu não posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão, eu não posso dizer que eu sirvo a Deus se eu não sirvo ao meu irmão, eu não posso dizer que eu tenho Deus se eu não perdoo o meu irmão. Não existe fé sem igreja. A igreja não salva, mas quem é salvo deseja estar em igreja, deseja servir na igreja e fazer parte do corpo de Cristo. Eu não posso dizer que quero a Cristo, o cabeça do corpo, e falar: eu não quero a igreja, que é o corpo. Não há como, é incoerente. Então esse conhecimento me leva a entender realmente quem é Cristo. Eu percebo isso com Ele e na vida do próximo. Versículo 13 ainda: e depois do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Diga amém. A fé nos ensina a amadurecer. E a gente está vivendo um tempo de tanto mimimi, de tanta imaturidade, de crente mimizento. Tem essa expressão por aqui? Tem? Tá bom. Pensa em crente sensível, irmão. Você não pode falar nada, você não pode fazer nada, você não pode... Ui. Para com isso. Cresce, amadurece. Paulo está dizendo: olha, por meio dos ministérios você vai alcançar a maturidade, vai ser forjado. Eu acho que todos nós, em um momento ou outro da vida, passamos por alguma imaturidade, algum mimimi. A questão é não continuar assim. Eu aceitava do meu filho, quando ele tinha 2, 3 anos, umas birras. Essa palavra existe aqui? Tem que ficar perguntando, né? Eu lembro uma vez que ele fez uma birra num terminal de ônibus porque ele queria uma Coca-Cola e eu não tinha dinheiro para comprar. Eu entendi. É um menininho de 2 anos, queria uma Coca, chorou, esperneou, errou, e a gente foi tentar consolar. Agora, ele está com 23 anos, casou domingo retrasado. Se ele fizer isso agora, Irmão, nós precisamos amadurecer. E essa expressão estado de pessoa madura está no singular, porque já começa a apontar, ou uma tradução mais antiga de Almeida, né? A perfeita varonilidade. Isto é Cristo. Ou seja, irmãos, o propósito da igreja, William Barclay diz, o propósito da igreja é que seus membros alcancem uma estatura que possa medir-se com a plenitude de Cristo. Eu vou crescendo e amadurecendo para alcançar a estatura de Cristo. Maturidade é querer ser como Cristo, porque um dia nós seremos como Ele é, em plenitude, na glória, glorificado. Nós viveremos um mundo sem pecado, sem dor, sem sofrimento. Nós estaremos na perfeita estatura de Cristo. É isso que nós precisamos ser. Então Cristo é o nosso alvo, Cristo é a nossa medida.
Quando acontecer alguma coisa na sua vida, você tem duas opções: ou você age com mimimi, ou você fala, eu vou ser como Cristo. Qual é a sua escolha? O irmão brigou. Ou você age com mimimi, ou você tem a estatura de Cristo. Mas pastor, eu estou certo. E daí? Obrigado, pastor. E daí? Aquele que era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, se calou, não abriu a sua boca até o final. Nós precisamos ter a estatura de Cristo. A NTLH diz: alcançar a altura espiritual de Cristo. A Bíblia Viva: Cristo ocupe todo o nosso ser. Então Cristo em nós vai nos levando ao amadurecimento. Irmãos, isso muda a nossa forma, isso muda o nosso casamento. Pessoas maduras vivem bem no casamento. Pessoas maduras se relacionam bem com pessoas diferentes, servem bem na igreja. Pessoas maduras se submetem à liderança ministerial, pastoral. Pessoas maduras se relacionam bem no trabalho. Pessoas maduras vão bem na vida. Maturidade não é um princípio apenas espiritual, é um princípio que se aplica em toda a área da nossa vida. E isso vai mudar a tua forma de ser. Não é ser perfeccionista, é buscar a semelhança em Cristo. E você não vai alcançar a estatura perfeita de Cristo sozinho. É com o outro, é no reflexo com o outro, é no amor com o outro, é no serviço ao outro. Versículo 14: para que não sejamos como crianças. Olha aqui, irmão, criança é uma bênção, sim ou não? Claro que é. Eu acho legal, bonito criança. Eu lembro dos meus filhos, já estamos 2 grandes, mas que coisa boa. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava de super-homem, super-herói, e eu não tinha dinheiro para comprar nada, né? Aquele tempo difícil na vida. Eu pegava uma toalha, amarrava no pescoço, tinha uns 7, 8 anos, ficava só de cueca e com a toalha, saía, sou o super-homem, subia no sofá. Agora imagine eu em casa, agora a minha esposa Tânia chega, estou lá, eu em cima do sofá com a cueca por cima da calça e com a toalha amarrada. Ô irmão, criança é inconstante, e os dons nos ajudam a superar a inconstância de uma criança. Aqueles que são levados de um lado para o outro, arrastados. A Bíblia Viva, quando traduziu esse texto, ele diz assim: são pessoas que ficam mudando de ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse algo diferente. Não é assim que é uma criança? Você chega e fala aqui, ó, é assim, 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 ela acredita. Chega o outro e fala, não, não é assim, é assim, 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 está aqui, ela acredita. Paulo está dizendo, não seja como uma criança nesse sentido. Cuidado, que muita gente está vivendo assim. Tem muito crente que é um crente criança, um crente infantil, um crente que não é a ingenuidade da criança que a Bíblia fala que a gente tem que ter, o amor de uma criança, não, mas é a infantilidade. Quer ver quando nós somos crianças? Quando a gente não luta pela unidade. Nós somos crianças quando nós não servimos a igreja, quando nós não fazemos as coisas para edificar. Se não edifica, não serve. Quando nós somos crianças, quando nós ainda não crescemos o nosso conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da verdade bíblica. Nós somos crianças quando nós não nos dedicamos àquilo que a Bíblia ensina, àquilo que Cristo espera de nós. Nós somos crianças arrastadas de um lado para o outro. Infelizmente, quantas vezes tem culto aqui na semana? Domingo? Acabou com o meu exemplo, pastor. Assim não dá. Assim não dá. Eu protesto. Vou dizer então, na maioria das igrejas aí, tem culto 2 vezes por semana, 3 talvez, uma célula. Mas sabe o que tem acontecido? As pessoas não escutam a mensagem do seu pastor, que é de 40, 50 minutos no domingo, e escutam as músicas, escutam os influencers. Agora mesmo estava ali uma pessoa da igreja, falou, pastor, o que o senhor acha dessa pessoa aqui, um influencer aí, um coach famoso? Eu falei, foge disso. Pastor, ele usa o nome de Deus, foge disso. Pastor, eu estou vivendo um desespero, porque tudo que ele falou, eu fiz e nada deu certo. Por que você entrou? Então, quem pastoreia muitas vezes a vida, são as músicas e os influencers.
Irmão, o Brasil, a última vez que eu vi, tem 15 milhões de influencers. Tem mais influência que gente no Brasil. O sujeito sabe fazer alguma coisa, já está pronto a monitorear a vida dos outros. Irmão, tem gente séria, tem gente que está fazendo um bom trabalho, amém? Eu estou dizendo dos aproveitadores, amém, gente? Vocês estão entendendo? Tem que lembrar, é o extremo. Então, cuidado. A gente tem lá, tem escola bíblica dominical, tem tudo na igreja. Um dia um irmão chegou e falou: pastor, eu não sabia que lá no Egito aconteceu isso e isso com o povo de Israel. Eu falei: mas não aconteceu. Claro que aconteceu, pastor, eu vi na novela da Record. Irmão, vai ser levado por onda, vai ser como criança. E aí, por isso, olha, quando nós superamos a inconstância de uma criança, arrastado pelas ondas, levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, nós adquirimos solidez doutrinária. Olha o que Paulo está dizendo: cuidado para você não ser levado por ventos de doutrinas, por modismos que vêm e vão. O evangelho é simples, a igreja é simples, métodos e estratégias podem ajudar, mas não sobrepõem a unção do Espírito, o lugar da palavra e a pregação do evangelho. Nós precisamos retornar simplesmente à simplicidade do evangelho. Solidez doutrinária, é isso aqui, o que você tem aqui. Hoje em dia, antigamente se lidava com algumas heresias fora da igreja, alguns problemas fora da igreja. Hoje você tem que evangelizar os crentes. Tem crente de tudo quanto é tipo. Tem crente que fala palavrão, tem crente que acredita em signo, tem crente que relativiza pecado. Está difícil. Olha o que a Bíblia está dizendo no versículo 14 aqui: cuidado para você não ser levado de um lado para o outro pela artimanha das pessoas que pela astúcia induzem ao erro. Induzem ao erro quer dizer uma mentira soa como verdade. Tem erros fraudulentos, tem gente semeando no meio da pregação em nome de Jesus a mentira de Satanás, a influência deste mundo. Eu nem passei aí. Mas você está passando, pastor, você é fera. Eu até esqueci desse negócio aí. Graças a Deus. Estabilidade doutrinária. Que tem igreja aí que é um oba-oba, surgiu um novo movimento. Vamos atrás, vamos ver o que é. O pastor estava falando do sujeito que veio aí para descobrir qual era a estratégia do crescimento da Adna. Irmão, a gente abre a igreja no domingo, as pessoas chegam, a gente faz o culto, as pessoas vão embora. Simples, mas está cheio de coisa por aí, gente. Agora as pessoas estão usando expressões do mundo corporativo, do mundo do coaching, dentro das igrejas. É ativação, é virar a chave, é não sei o quê. Peraí, cadê a base da palavra de Deus para essas coisas? Nós precisamos resgatar a simplicidade do evangelho e desenvolver uma convicção firme no que creio. Pedro diz: estejam preparados para apresentar a razão da fé que há em vocês, daquilo que vocês creem, daquilo que vocês esperam. Estejam preparados. Uma igreja avivada é uma igreja doutrinária, é uma igreja com solidez doutrinária, que resiste os enganadores. Versículo 14 ainda: existem pessoas com artimanhas, pessoas que pela astúcia induzem ao erro. Cuidado com artimanhas astutas. A palavra artimanha no grego é kubeia, que é fraude. Era uma palavra usada no grego, William Barclay explica, que era a habilidade de um jogador para manipular os dados. Então um jogador malandro na antiguidade manipulava, sabe aquele trapaceiro que usa as cartas, os dados, ele já sabe o esquema. É isso que é artimanha. São falsos mestres, espertos, astutos, sagazes, com boa palavra, com jeitinho bonitinho, com um ambiente bonitinho, uma luzinha bonitinha, uma fala frufruzinha, que vai falar: olha que lindo, olha, é de Jesus. E não é. É manipulação, é enganação.
Paulo, quando dá o relatório para a igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, ele diz assim: eu nunca deixei de anunciar a vocês todo o desígnio de Deus. A pregação traz consolo, traz amor, traz esperança, mas também traz correção, repreensão, exortação. A palavra de Deus traz salvação, mas traz arrependimento. Se nós não pregamos todo o evangelho, nós não pregamos o evangelho todo. Nós precisamos cuidar com os falsos mestres. Qual é o caminho? Versículo 15: então siga a verdade. Como que eu fujo disso? Seguindo a verdade. O que é seguir a verdade? É falar a verdade, é viver a verdade, é tratar com a verdade o tempo todo, é um compromisso com a verdade. Irmão, nós precisamos fugir do jeitinho brasileiro, nós precisamos fugir do nosso jeitinho de falar uma mentirinha branca, uma mentirinha que é tranquilinha, uma mentirinha que é suave, somente para a gente sair bem da situação. Nós precisamos tratar com a verdade, porque a verdade é a antítese dessa manipulação dos falsos mestres do versículo anterior. Há uma verdade a ser seguida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: a tua palavra é a verdade. Então é Cristo e a palavra, nada mais. Essa é a verdade. Com isso nós vamos crescendo em tudo. Versículo 15: seguindo a verdade e amor, nós crescemos em tudo. Crescer é a meta. Cuidado para você não virar um nanico espiritual. Está há 30 anos na igreja e não cresceu. Está há 30 anos na igreja, não leu a Bíblia toda ainda. O primeiro amor já foi. É interessante que crescer, ele fala tanto no versículo 15 quanto no 16. O primeiro ele diz: cresçamos, façamos crescer. É uma escolha nossa, é uma decisão nossa. Eu vou crescer. Mas no versículo 16, há um crescimento que é natural, que é dado por Deus. Natural não, sobrenatural. O corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. Ou seja, Cristo é a cabeça no corpo, o corpo vai crescendo naturalmente, pela justa cooperação. Então há um crescimento que nós decidimos, nós vamos crescer, mas há um crescimento que é um progresso que resulta da prática dos dons. A igreja vai crescendo naturalmente. Todo corpo saudável cresce. Cresce de uma forma integral. A minha mão não pode crescer mais do que o meu braço. Proporcional. Isso é crescimento saudável. Então cresce nos intelectos, cresce nas emoções, em tudo parecido com a cabeça que é Cristo, mas cresce também na quantidade. A igreja de Jesus tem que crescer. A igreja que não cresce é uma igreja que está doente. Cresce na qualidade. Repito que já disse: se você é o mesmo crente de 1 ano atrás, de 5 anos atrás, alguma coisa está errada. Você tem que ter crescido em nome de Jesus. Quando cada parte cumpre a sua parte, cumpre a sua função, ela ajuda as demais a crescer. Porque se o braço cresce, a mão vai crescer, o dedo vai crescer. Se o corpo cresce, todo membro cresce, todo o corpo cresce. Cada membro no seu lugar traz o crescimento. E aí cada membro é indispensável. Como lá está em Coríntios, uma parte do corpo não pode dizer: eu não preciso de você. Todos nós precisamos uns dos outros, ajudando uns aos outros. Versículo 15 e 16. Seguindo a verdade e no final diz: a edificação de si mesmo Paulo fala 2 vezes aqui que nós precisamos estar fundamentados no amor. Irmãos, a verdade deve ser vivida, deve ser pregada com um espírito de amor. Sabe por quê? A verdade, por mais que seja verdade, sem amor, ela machuca e mata. Por sua vez, o amor sem a verdade engana e seduz. Então não é só o amor: Jesus é amor, aleluia, amém, uhul. É o amor junto com a verdade. Eles não são opostos, não são contraditórios. Alguém já disse a verdade: o amor tempera a verdade. Eles não estão em oposição, eles estão juntos.
Matthew Henry, quando comenta, ele diz: a verdade é algo excelente, todavia é necessário que falemos em amor e não em contenção. Porque tem gente que fala: eu só vou falar a verdade. É para matar, é para ferir, não é para ajudar, não é para crescer. Eu sou assim, eu sou sincero, esse sou eu. Não, você é mal educado, você precisa aprender a ter amor na hora de falar. Diga amém, porque tem que dar glória a Deus quando o negócio é difícil também. Aleluia. E a gente precisa expressar esse amor em tudo que a gente faz. Nos relacionamentos, na família, no casamento, com os filhos, na igreja. Em síntese, Paulo está dizendo: creia na verdade com amor, apresente a verdade com amor, defenda a verdade com amor. Quando o amor está ativo, está agindo, nós vamos crescendo e desenvolvendo, amando a Deus, amando a igreja e amando as pessoas. Para terminarmos, última parte, versículo 16, olha o que o texto diz: de quem todo o corpo é de Cristo, é a igreja, somos nós, bem ajustado e consolidado. O corpo é bem ajustado e consolidado pelo quê? Pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, o corpo efetua o seu próprio crescimento. Então, o corpo vai crescendo com cada parte, mas há um auxílio das juntas entre os membros do corpo, aquilo que conecta o corpo. E aqui, no corpo de Cristo, os líderes são essas juntas. Cabe a nós olharmos para a diversidade de membros, de dons, e ligarmos, auxiliarmos, conectarmos. As conexões existem quando líderes fazem isso, conectam uma parte à outra. E líderes são estratégicos. Se você é líder de ministério, de departamento, de qualquer projeto, você é fundamental no corpo de Cristo para criar essa conexão, esse auxílio conjunto para o propósito de Deus. Concluo dizendo que todos nós, ministros, crentes em Jesus, quem é crente, diga amém. Nós devemos a Jesus os dons que temos, os ministérios que recebemos. Graças a Deus, porque de forma privilegiada Ele quis compartilhar isso com a gente. Eu sei que eu não mereci, irmãos, mas a graça e a misericórdia dEle me alcançou. E Ele falou: eu quero contar com você, vem comigo, eu vou te usar, eu vou usar a sua vida para um propósito maior. E Deus faz isso para edificar e unir a igreja, para servir a Ele e ao próximo. Esses dons, entre nós aqui, todos nós, com os nossos dons, nós vamos contribuir para o fortalecimento e reciprocidade, percebendo o que é necessário, ajudando uns aos outros, sem que cada um de nós recebamos e pratiquemos os dons, o corpo de Cristo não será pleno, não haverá vida, não será uma igreja avivada. Sem você exercer o seu dom, a igreja não será o que ela pode e deve ser. Então você é necessário nesse processo que Deus estabeleceu, nessa comunhão recíproca do corpo de Cristo. Você pode fazer uma pequena coisa, sua ação pode ser pequenina, mas é importante no reino. Nossas ações, pequenas ou grandes, não importa, que de fato não são nem pequenas nem grandes, são aquilo que Deus estabeleceu para nós. Não existe um dom maior ou menor, um dom melhor ou um dom pior. Existe uma igreja capacitada com diferentes dons, recebidas pela graça de acordo com a necessidade do corpo de Cristo. Esses dons continuam a ser compartilhados hoje e continuará até o grande dia que conheceremos a Cristo plenamente, viveremos a unidade da fé, estaremos na estatura da pessoa de Cristo. Por isso eu concluo dizendo: o propósito de Cristo descrito por Paulo para a igreja é de que o povo de Deus demonstre serviço, crescimento, amor, verdade, unidade, diversidade e maturidade contínua e crescente. Amém? Isso não acaba, isso continua. Fique em pé, por favor.
Quero terminar falando dos requisitos para uma igreja ministerial, uma igreja com ciclo ministerial. Levante sua mão, qualquer uma delas. Primeiro requisito para nós desenvolvermos o ministério, mexa o teu dedinho aí, é humildade. É o menor de todos porque é o mais humilde, o mais simples. Você precisa de humildade para lidar. Sem humildade você não vai conseguir desenvolver os seus ministérios. Reconhecer os seus limites. Reconheça isso. Segundo, difícil mexer isso aqui, né? É o anelar, é o dedo da aliança, é o dedo do compromisso. Para exercer o ministério é preciso compromisso com a igreja, com o seu pastor, com a sua liderança. É preciso se engajar, é preciso se dedicar. Está na moda falar de voluntariado. Deixa eu dizer para você, mais do que voluntários, Deus está procurando servos que estejam comprometidos. O dedo médio, maior, que exerce liderança. Nós precisamos de lideranças que influenciem pessoas, uma liderança ativa. Paulo diz para Timóteo: seja exemplo dos fiéis. O líder, ele faz isso. O indicador, ele aponta a direção, ele mostra para onde ir, ele dá a orientação necessária. E o polegar é aquele que apoia todos os outros. Quando nós nos apoiamos, nós avançamos e crescemos para a glória de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.